Quando falamos de pertencimento, depende muito mais de mim do que meu irmão. Falar sobre pertencer, depende de fulano, ciclano, não, depende de mim. A revelação, ela nos dá uma grande responsabilidade. Quando você recebe uma revelação da parte do Senhor, manifesta-se na sua vida uma grande responsabilidade, e nós precisamos ter isso claro nas nossas vidas e em nossos corações. Eu queria convidar você que abrisse comigo a sua Bíblia, lá em Efésios capítulo 2, Efésios, capítulo 2, nós vamos ler do verso 18 ao 22, Efésios, capítulo 2, do 18 ao 22, diz o seguinte: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros do quê? Eu não ouvi. Membros do quê, meu irmão? Da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Nele, vocês também, presta atenção, aqui olha só o que Deus falou com você. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Fala glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Efésios, essa palavra de Efésios daria para nós explorarmos ela durante uns 4, 5 domingos. É muito conteúdo, é muita riqueza que tem aqui. Mas eu quero explorar alguns versículos aqui de Efésios, para nós entendermos um pouco o que o apóstolo Paulo falava para aquela igreja. Ele começa o verso 18 dizendo o seguinte: por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Aqui o apóstolo Paulo está nos expressando, por meio dele. Dele quem? Dele quem? Jesus. Temos acesso ao Pai por um só Espírito. No verso 18, o apóstolo Paulo mostra-nos a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. São 3 pessoas, porém são uma pessoa, um Deus plural. É um Deus que se manifesta de 3 maneiras. Essa unidade de 3 pessoas é o que chamamos de Deus, o Espírito Santo que se manifesta. E ele fala o seguinte: por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então o apóstolo Paulo nos mostra aqui sobre a Trindade. Sobre a Trindade. Quando você olha lá em Gênesis, o processo de criação, quando Deus vai criar o homem, Ele diz como? Façamos o homem. Ele traz a sua imagem, a sua semelhança. E em Efésios capítulo 2, verso 19... tem algo muito poderoso aqui, que diz o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e membros da família de Deus. Então presta atenção, o Senhor nos faz a sua imagem e a sua semelhança. E aí me vem o pecado e lasca tudo, acaba com tudo, compromete tudo. A geração, o homem, acaba comprometido da sua criação inicial. Fomos criados à imagem e semelhança de um Deus
relacional, porque a palavra nos mostra em Gênesis que eles se relacionavam entre si. E por sermos a imagem e semelhança de um Deus relacional, nós também somos seres relacionais. O homem é um ser relacional. Eu me lembro no começo da pandemia, quando começamos ali a quarentena, irmãos, como as pessoas diziam que fazia falta o relacionamento. Mas eu percebi que com o decorrer dos dias, algumas pessoas começaram a se acostumar. O diabo é tão astuto, que pega uma situação extrema e faz com que nós nos acostumemos com ela, para roubar o que nós temos de mais valioso, nós, nascidos de Deus, o relacionamento. E muitas pessoas começaram a se acostumar com isso, se acostumar. Mas nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus relacional. E Deus, algo que me chama a atenção lá em Gênesis 2:29, lá em Gênesis 2:29, Adão diz o seguinte: esta sim. Ele não fala esta sim é outra. Ele fala assim: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão não olhava para Eva como quem olhava para outro, mas Adão olhava para Eva como quem olhava para si mesmo. Porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança deste Deus. Efésios capítulo 5, verso 28. Um pouquinho mais para frente, daí está aberto sua Bíblia. Está no capítulo 2, no capítulo 5, no verso 28. Tá dando ruim aqui, eu acho, hein? Aqui tá bom. Não é aqui não. Diz o seguinte, olha só. Olha o que o apóstolo Paulo escreve: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao quê? Como ao quê? Seu próprio corpo. E aí ele completa: quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Irmãos, você que está acompanhado de alguém, pode ser sua esposa, seu filho, um amigo, ele não é outro. Ele é alguém criado à imagem e semelhança de Deus como você. Como você. E o que me chama mais atenção, é que lá em Gênesis 2:24, Mateus 19:5-6, Marcos 10:1 e Efésios 5:31 está escrito a mesma coisa. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Para mim entender o pertencer, eu primeiro preciso entender a criação. Primeiro eu preciso entender o projeto eterno de Deus. Para que Deus nos projetou? O que aconteceu lá atrás? Quem é esse aqui? É o Marquito? É o Marquito, mas quem é ele? Essa pessoa que está ao seu lado é a imagem e semelhança de Deus. Não é outro, mas é alguém à imagem e semelhança de Deus. E aí nós lemos Efésios 2:19, fala: já não são. Por quê? Portanto vocês já não são estrangeiros, e nem, você não é mais gente estranha, porque o pecado nos deu a condição, nos afastou de Deus, e aqui a obra de Cristo faz com que nós não sejamos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e membros da família de Deus, membros da família de Deus, nós somos membros da família de Deus, irmão, você é membro da família de Deus, para você é normal?
Você é membro da família de Deus, irmão. Você é membro da igreja de Jesus Cristo. Você pertence à família de Deus. A obra da cruz te trouxe pertencimento da família de Deus. E ele continua na leitura de Efésios. Continuando a leitura de Efésios, no capítulo 2:20. Fala o seguinte. Depois que por meio de Jesus Cristo nós tivemos acesso ao Pai, por um só Espírito, nos tornamos, deixamos de ser estrangeiros e forasteiros, mas nos tornamos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O apóstolo Paulo escreve, depois de tudo isso, como é que acontece isso? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo quem? Jesus Cristo como pedra angular. Jesus Cristo como a base. Jesus Cristo como aquele que dá o rumo. Jesus Cristo como aquele que mostra como essa construção deve ser feita. Irmãos, a igreja não é, embora muita gente diga isso, a igreja não é invenção humana. A igreja não é uma empresa, para não falar outra coisa. Mas a igreja santa de Jesus Cristo, é Ele quem edifica ela. É Ele quem dá a diferença, quem dá a referência, perdão. Nós vamos ter isso claro em nossas mentes. É Ele quem conduz. A igreja é formada pelos diferentes. Embora sejamos a imagem e semelhança de Deus, todos nós somos diferentes. Somos diferentes. Aqui nós temos os São Paulinos felizes, por enquanto, os palmeirenses esperançosos e os corintianos desesperados. Existe sempre fé. O corintiano é assim, Edivaldo, tem fé. Somos diferentes. Mas é na nossa diferença que o Senhor se manifesta. É na nossa diferença. Olha o que diz em Apocalipse 7:9. Apocalipse 7:9. Diz o seguinte: depois disso, olhei, e diante de mim estava o que diz aí? Uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Diante de mim estava uma grande multidão, todas as nações, tribos, povos e línguas. Pessoas diferentes, porém criadas à imagem de um mesmo Deus. Diante dele estava todo esse povo diferente, que é a igreja de Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 3, verso 28. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 3, verso 28. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são o quê? Um. Em quem? Essa é a igreja. Essa é a igreja. Efésios 3, 14 e 15 diz: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, verso 15, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. A igreja é a união daqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus,
que foram salvos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro, que são diferentes, mas que pertencem à mesma família, retomando a nós a condição que éramos no princípio, de relacionamento com o Pai, porque somos família, família de Deus, família de Deus. Irmãos, você faz parte de algo muito maior do que você imagina. Não é só vir à igreja, não é só ir à célula, não é só um telefonema, não é só uma presença, não é só acompanhar um culto, é fazer parte, é ser, é pertencer. A palavra diz, lá em Gênesis, que o Senhor relacionava-se com Adão. O Senhor relacionava-se com ele, e após o pecado, o que aconteceu? Isso acabou. E em Cristo Jesus, isso foi restituído a mim e a você, essa condição, de sermos família, de nos relacionarmos com o Pai. De estarmos diante do Senhor, de podermos olhar uns para os outros e chamar Ele de irmão, de saber que somos diferentes uns dos outros, e às vezes de maneira gritante, mas somos uma igreja. Sabe, irmãos, quando o Senhor olha lá de cima para essa igreja, para essa comunidade, a minha oração é que Ele não enxergue a Meire, o Valdo, o Alexandre, o Marcos, mas para que Ele enxergue Jesus Cristo na nossa união. Que quando Ele olhe lá de cima e olhe para a noiva, Ele não enxerga indivíduos, um se destacando mais que o outro, não, mas que Ele enxergue Jesus Cristo, porque Ele é o cabeça, e nós somos o corpo, nós somos um corpo. 1 Coríntios 12, verso 12 e 13, coloca para mim, Ellen, por favor. 1 Coríntios 12, 12 e 13. E quando nós somos este corpo, o Espírito Santo é derramado sobre este corpo, porque é a igreja. 1 Coríntios 12, 12 diz o seguinte: ora, assim como o corpo é a unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam o quê? Pergunta: mãos igual, só duas. O seu pescoço tem uma função distinta no seu corpo. As suas pernas têm outra função distinta, os seus braços, os seus dedos. Mas, quando eu olho para você, eu não vejo só a perna, eu vejo o corpo. Eu vejo o corpo. E aqui ele continua falando: assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único. Todos nós fomos batizados em um só Espírito e formamos um só corpo. Sabe, irmãos, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Algumas convicções que eu tenho: é impossível que alguém tenha relacionamento com Cristo e não seja igreja. É impossível. Ah, não, eu sou igreja aqui em casa, eu sou igreja aqui no meu quarto, aqui, ó, tá tudo aqui. Não, para que ir para a igreja? Para que ir lá? Para que se relacionar? Não preciso, só basta eu e minha Bíblia. É impossível. Porque o noivo se manifesta noiva, e o Espírito foi derramado sobre a igreja.
Não é possível ser de Cristo e não ser igreja. Não é possível estar em Cristo e não estar no corpo de Cristo. O Senhor leva olha só, a palavra eclesia, que Jesus disse que edificaria a sua eclesia. A palavra eclesia, ela aparece no Novo Testamento 114 vezes. 5 vezes ela aparece no sentido cristão, sem nenhum sentido cristão, e ela fala de um ajuntamento de pessoas. 9 vezes em Efésios, ela refere-se, eclesia, falando da igreja, como corpo universal. Como corpo universal. Em algumas versões também, algumas pessoas traduzem também como uma igreja local. Pode ser também. Mas 95 vezes no Novo Testamento, 95 vezes no Novo Testamento, refere-se à igreja como uma comunidade cristã local. A igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Gálatas e assim em diante. 95 vezes, falando de um grupo de pessoas, a igreja, em um determinado lugar. Irmãos, esses dias agora perdeu-se muito o valor de ser igreja. Perdeu-se muito o valor de ser igreja. Conversava com o pastor Davis esses dias, né? Uma pessoa procurou ele e falou: pastor, eu quero confessar algo para o senhor. Aí ele falou: fala, meu irmão. Aquele jeitão dele, né? Fala, irmão. Eu amo o Senhor, eu amo te ouvir, mas não estou com um pingo de vontade de voltar aí no culto. Porque está tão bom assistir de casa. Está tão bom assistir o culto na cama, tomando um cafezinho da manhã, vendo o Senhor pregar. Está tão bom. Perdeu-se o valor de estar juntos. Perdeu-se o valor. Minha maior preocupação, eu oro, não por esses dias, porque são dias ainda tensos, atípicos, né? São dias delicados ainda. Mas o dia que tiver todo mundo vacinado, como vai ser? Todo mundo toma uma picadinha. Está todo mundo imune. E aí, como vai ser? O Senhor nos chamou para pertencermos. Você faz parte de uma família. Você faz parte de uma família. Você faz parte da família CG Itaquera, a comunidade local, a eclesia local que o Senhor plantou aqui, para nós sermos o corpo e uma família que represente Ele aqui, para que nós possamos fazer a diferença no nome dEle aqui, para que vidas sejam alcançadas por Ele aqui, para que pessoas sejam abençoadas, famílias restauradas por Ele aqui. O Senhor nos chamou para isso. Existem pessoas na nossa comunidade que moram em outros bairros. Tem, né? Ou Heather e Amanda. Pessoas, tem gente que do outro lado da cidade, mas pertenço a essa família. Eu pertenço a essa família. Pessoa, minha mãe mora do outro lado da cidade, mas eu não quero ir na casa da minha mãe, não. Vou visitar essa mulher, essa vizinha aqui, e pode ser minha mãe. Pertencer é desejar estar junto. Não importa, eu pertenço a essa família. Eu faço parte dessa família. As causas dessa família é a minha causa. É essa camisa que eu visto. Qual é a causa? Qual é o desafio? O que nós temos que fazer? Quais são os obstáculos que a gente tem que saltar junto? O que tem que acontecer? Eu faço parte dessa família. Lá na sua casa, o problema de um é problema de um, ou o problema de um é problema de todos? O problema de um é problema de todos. Porque pertencer é isso, meu irmão. Pertencer é isso, é muito mais do que ir, é muito mais do que frequentar, é muito mais do que pegar a Bíblia no domingo de manhã e vir para o culto.
Pertencer é fazer parte. Tem alguns irmãos que não podem estar conosco ainda, em virtude das comorbidades. E eles falam comigo, eu estou lá, eu faço parte. É que eu não posso. Eu falei, fique em paz, irmão. Eu sei disso. Pertencer é fazer parte. Qual é o desafio? O que está pegando? Estou dentro. É a aliança. É ser aliançado com os outros membros da família. E detalhe, somos diferentes totalmente uns dos outros. Mas eu tenho uma aliança com você. Eu pertenço. O Senhor me colocou ali. O Senhor me plantou ali. Estou plantado juntamente com os meus irmãos. Porque nós somos corpo de Cristo. A igreja local é aquela que se reúne, que se amam, que tem o mesmo sentimento. A igreja local é aquela que se senta à mesa. Que se senta à mesa. A igreja local é aquela que se ministram mutuamente. Quando um ministra nos outros, é aquela que se ministra mutuamente. A igreja local é aquela que ora pelos enfermos. A igreja local é aquela que nós pertencemos. Que nós possamos entender o mês de dezembro, o pertencer. O pertencer. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Quero que você, neste momento, ore ao Senhor. Ore para que o Senhor revele no seu coração a igreja dele. Para que o Senhor fale com você. Para que o Senhor fale com você. Fale poderosamente ao seu coração. Não é só ir e vir à igreja, mas é pertencer, é ser, fazer parte, vestir a camisa, chorar junto, sorrir junto, celebrar, se preocupar. Isso é ser, isto é pertencer. Que o Espírito Santo de Deus possa manifestar-se no seu coração nessa manhã.